Hoje, hoje 3 de dezembro de 2024. Estamos passando por tempos difíceis. O Brasil já quebrou e o Lula está entregando uma mina inteira de urânio no Amazonas para os chineses. Esse herói sem caráter não tem moral para entregar uma mina de urânio para os chineses. Por quê? Porque isso faz parte da segurança nacional. O urânio é um mineral nobre que quando ele é composto e é refinado de uma forma que pode fabricar até bomba atômica. Por isso nós vamos lembrar que as bombas atômicas estão no Brasil inteiro. Por quê? O senador Irandir Gonçalves, através do seu clínica Proftalma, que traz o médico de Manaus, o Dr. Valtene, para cirurgia de retina, fatura mais de 30 milhões de reais por mês, correto? E a Polícia já tem conhecimento, como já teve conhecimento em certo momento de uma clínica em Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, correto? Que desencadeou uma clínica lá de cirurgias e os tratamentos que não faziam. Bom, nós sabemos que os 3 senadores de Roraima votaram contra o impeachment de Alexandre de Moraes. O rei do Brasil foram eles, Irandir Gonçalves, Chico Cueca e Messias de Jesus. Mas em tempo breve nós vamos mudar esse país, porque o presidente Trump já deu sinal que esse país vai ter um choque através do presidente Donald Trump. Já tem sinais aí, toda a Ásia, a China e os países do BRIC querendo ficar com a moeda do dólar, serão taxados em mais de 100% de impostos. Bom, para abrir um espaço para a escritura por Karina Micheli, que ela disse, indigne-se. Esse é o título do famoso ensaio do escritor francês Stéphane Hesse, publicado em 2010. Sobrevivente do Break-Mord, Hesse defende ainda que a indignação é um fenômeno do espírito e a resistência. A falta de indignação pela maior parte da população brasileira frente aos acontecimentos do país é digna de uma certa alienação mental. Do derrotismo covarde ou ainda de uma lacuna histórica que nos impossibilita distinguir o certo e o errado. A mídia tradicional aliada à politicagem estabelecida acusa Bolsonaro de fascista, de nazista e de estar tramando um golpe. Enquanto isso, aceitamos que o Lula seja inocentado por uma tecnicidade em um tribunal composto, aí, em sua grande maioria, por ministros nomeados pelo PT. Lula foi transformado por este tribunal em um mártir político e não reconhece ele sua indiscutível culpabilidade por corrupção. Formação de quadrilha, enriquecimento ilícito. O Brasil se tornou, pelas mãos do STF, cúmplice desse ato de peculato. Em qualquer país minimamente republicano e como a justiça é cega, o PT teria seu registro cassado. Seus membros receberiam uma pena exemplar e seriam impossibilitados de concorrer a qualquer cargo público até o Obama se dignou. Exclua o chefão do crime e corrupção bilionária, indigne-se a aliança com Lula por aqueles que batiam no peito para denunciar os crimes do PT. É algo absolutamente surreal e digno dos melhores momentos de Maquiavel. Só que não estamos mais no século XVI. A história de lá para cá nos ensinou muito sobre essas atitudes e suas consequências nefastas para o povo. Deveríamos ter vergonha e surgir aí como aliança o Lula nas eleições de 2022. O PSDB, que tanto lutou contra o Lula, deveria ser vergonha em memória de Franco Montoro. FHC deveria ser também vergonha e a memória de Tancredo Neves. Aécio Neves deveria ter vergonha e memória de Ulisses Guimarães. O Congresso Nacional deve ter vergonha. Será que eles são capazes de sentir vergonha? Que país é esse? Estamos deixando aí um péssimo legado aos nossos filhos e netos. Aceitamos que os criminosos delatados com fartas provas e inúmeras, aceitando que todas as provas do crime foram simplesmente jogadas para o lixo, para baixo do tapete, na frente de nossos olhos. Como o jornalista Reinaldo Azevedo e Marcos Antônio Villa conseguem se olhar no espelho quando por anos foram a voz da resistência contra o PT e agora se torna colaboracionista. Como aceitar que Mário Sérgio Conde e Hélio Seus Graça, uma peça por escrito que o jornal Folha de São Paulo
um golpe militar para remover Bolsonaro do poder, ou ainda até mesmo a sua morte? Indigne-se, tivemos um período perigoso, aceitamos um pacto com o Fausto em nome de um tal de bem maior. A história nos ensina que tudo começou em nome de um bem maior e se transformou numa catástrofe autoritária, que somente beneficiou aí um punhado de privilegiados e prejudicou a sua grande maioria. Cada vez que políticos disseram que o fim justifica os meios, o resultado foi a real evaporação da liberdade de milhões de mortes. Indigne-se, liberdade de expressão deveria proteger e livrar, livre pensar. Entretanto, o STF julgou e pensamentos que defendem crimes precisam ser punidos no rigor da lei. Pois bem, enquanto assistimos sem nenhuma indignação à prisão de jornalistas e deputados por crime de opinião, nenhum desses jornalistas da Folha de São Paulo foram incomodados por opiniões claramente antidemocráticas ou até criminosas. Como pode isso acontecer? Porque não há indignação? Será que nós estamos totalmente adestrados, escravizados e alienados? Não temos mais o poder de nos indignar? De luta pela nossa liberdade e pela nossa democracia? Indigne-se. Quando o PT estava no poder, nenhum jornalista pediu a morte do presidente ou um golpe militar para removê-lo do poder. Apesar dos escândalos de corrupção e dos crimes, por que aceitamos isso contra Bolsonaro, eleito democraticamente por 50 milhões de brasileiros? Claro que podemos discordar do Bolsonaro ou de Lula, mas o debate público, democrático e republicano e dentro da lei tem que ser defendido por todos nós. Qualquer coisa contrária deve ser punida pelo rigor da lei, pelo STF. Mas o que vemos é um ano exatamente o contrário disso, tudo. A democracia está claramente ameaçada e parece que estamos num regime autoritário, que interpreta em função dos interesses da lei para a produção de um grupo político contra o outro. Ou seja, a justiça mais cega. Indigne-se. Os grandes democratas desse país se curvaram ao crime e ao Lula, recusando o debate político para tentar vencer Bolsonaro nas urnas ou até na força. Ter livrado o criminoso não faz de Lula inocente. Se juntaram criminosos e pediram um golpe militar para vencer Bolsonaro, não representa o espírito democrático. Eles estão prestando o autoritarismo e pedindo uma ditadura em nome de um bem maior. Assim começaram as piores e mais violentas ditaduras. Uma pessoa pode causar mal a um outro, não apenas por suas ações, mas por uma inação. E em qualquer caso, ela é justamente responsável pelo dano. Em 1947, Winston Churchill disse: a democracia é o pior de forma de governo, à exceção de todas as demais formas que bem têm sido experimentadas ao longo da história. Precisamos vencer as diferenças pelo diálogo e pela democracia e com o espírito republicano. Precisamos indignar quando tentam forçar essa mão, especialmente e quando esses falsos democratas estão claramente na busca desenfreada pelo poder. Precisamos respeitar a opinião e a fé daqueles com quem nós concordamos e não zombar da fé em Jesus, como faz do povo Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo pelo colunista de Páscoa. Indigne-se. Nada disso é construtivo e ataca frontalmente a liberdade, o que parece ter sido tomado algo comum no Brasil nos últimos 12 meses. Não podemos esquecer que para desempenhar seu papel essencial à democracia, a imprensa deve servir aos governados e não aos governantes. O jornalista Henri Luiz de Minquem, que defendia que a imprensa deveria expressar a vontade popular, disse: eu acredito em apenas uma coisa, liberdade, mas não acredito na liberdade o suficiente para querer forçá-la a alguém. Indigne-se. Esse texto aqui, como já falamos aqui, da escritora Karina Michelin, é realmente um alívio para as pessoas que pensam em democracia. Indigne-se é uma forma de pensar. No livre pensamento, na livre expressão, nós temos hoje que a proteção, que a Constituição protege no artigo 5º, que a livre expressão de direito às pessoas se expressarem em qualquer momento, que o Brasil, que hoje está fazendo muitos momentos difíceis, que nós temos que ser político honrado, e que em Roraima,
em tempo breve nós temos um governo que seja um exemplo para Roraima, que nós estamos fazendo estadista no Brasil, e aqui Roraima é um governo sério, que não tem mais que pensar numa maternidade de lona. Que Deus abençoe o Brasil e muito obrigado.